Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara de Presidente Prudente. Estamos de volta com mais um programa Memória Prudentina. Hoje, recebendo Dona Onaide Cotini Félix, que foi a primeira mulher a ser eleita vereadora em Presidente Prudente e vai contar muito da sua história de vida e da sua família, que foi uma das primeiras a chegarem na cidade de Presidente Prudente. Dona Onaide, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Eu é que agradeço. Fiquei muito comovida com o convite e acho que a história de uma cidade tem que ser preservada, seja ela qual for. Então nós temos que colaborar para passar o que nós realmente temos para engrandecer isso. Agradeço muito. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e você que nos acompanha pela TV Câmara, aguarde um instante, nós voltamos já. TV Câmara. Transparência a serviço da população. Olá, estamos de volta com o programa Memória Prudentina, recebendo Dona Onaide Cotini Félix. Dona Onaide, conta um pouco pra gente da sua história, qual que é a sua formação e como chegou na política até concorrer e ser eleita a primeira mulher vereadora em Presidente Prudente. Eu sou Onaide Cotini Félix, sou formada em Ciências Sociais, em Estudos Sociais e tenho pós-graduação em Sociologia Política. Exerci o cargo de professora na universidade em Presidente Prudente, fui secretária, fui assistente do professor e fui também professora na universidade. Trabalhei lá durante 18 anos e a minha formação política, ela já é de infância. Eu sou filha de pioneiros, eu sou neta de pioneiros. Meu pai era altamente político, sempre envolvido com as eleições. E na época em que eu era menina, Prudente tinha vários segmentos políticos, várias escolas políticas. Eu pertencia à escola de Antônio Sandoval Neto, que depois foi substituída por José Leme Soares. Depois de José Leme Soares veio Walter Leme Soares. Eu sempre fui desse segmento, sempre pertencia a esse grupo político ao qual pertenço até hoje. Viemos do antigo qualquer coisa P, depois viemos para a Arena, depois da Arena viemos para o PDS, depois do PDS viemos para o PP. PP é o qual estão até hoje, né? Depois pertencia ao grupo do professor Agripino por muitos anos, depois pertencia ao grupo do Tupã, ao qual estou hoje. Atualmente estou assim um pouquinho afastada porque meu marido está um pouco debilitado, mas sempre fomos grandes companheiros na política. Na vida pessoal, me formei em Presidente Prudente, aqui mesmo trabalhei, eu fiz vários projetos de pesquisa no estado de São Paulo, chefiando sempre a cadeira de teses, e depois eu, ainda trabalhando na universidade, tive o convite para ser candidata a vereadora. Isso era no início dos anos 80. 80, mas antes disso eu já havia passado por muitos processos. Toda a vida trabalhando em todas as eleições, sempre participando. Nunca financeiramente, sempre ativamente, né? Ativamente e sempre como voluntária. Faço questão de dizer isso. Depois o meu marido foi para o PP, era o presidente do PP, desenvolvemos lá, ficamos 18 anos presidente, eu delegada do partido, ou secretária, ou tesoureira, sempre participando. Agora, a minha campanha de vereadora foi rápida, uma campanha que na época a mulher nunca tinha se elegido em Prudente.
o preconceito era muito grande, mas eu tinha uma grande transitação pelas escolas de samba de Presidente Prudente. E contando com a minha família, uma família muito grande, os amigos que me ajudaram muito, e os meninos da escola de samba, os quais são meus amigos até hoje, meus companheiros, os quais nós estamos sempre gente. Essa meninada da escola de samba, hoje são todos pais, senhores, naquela época éramos todos jovens. Eles me ajudaram muito, batalharam muito. E cada escola de samba tinha o seu grupo. Se você não tiver um grupo, você nunca se elege. E esses grupos é que me ajudaram muito a eu me eleger. Entendi. Isso, a senhora assumiu o seu mandato 1º de fevereiro de 1983, né? E aí, no ano seguinte, em 84, a senhora deixou o cargo, né? Eu por motivos particulares de família, aliás, foi um motivo muito grande, foi foi por uma grande motivação financeira, faço questão de deixar, não foi nada por política, isso da vida particular, na qual eu representava uma porção de famílias e eu tive que sair para acertar uma situação que não tinha a ver nada com a Câmara e eu não queria que isso interferisse, porque eu era uma vereadora, na época eu era eu era oposição. A oposição na época era o prefeito Virgílio, mas ele era muito meu amigo, independente de campanha ou não. Sim, claro. Eu estava sempre para ajudar no que era necessário, o que era bom para a cidade, o que realmente se fazia necessário, eu estava sempre votando com eles, mas eu sempre me coloquei na oposição. Era uma Câmara boa, uma Câmara leve, muitos vereadores que estavam de primeiro mandato, então a gente aprendeu muito, começamos a aprender. Mas eu acredito que eu era muito inexperiente. Eu assumi o cargo muito inexperiente, porque em política é cobra engolindo cobra. Eu não estava preparada para tal competição. Na época era o início da redemocratização do Brasil, né? Isso acaba influenciando um pouco. Mas nós tivemos muita sorte, porque o professor Luiz Gonzaga, o Lugo, né, que era o presidente da Câmara, ele era muito imparcial. Então a gente foi muito bem. Como sempre, em todo lugar, tem aquelas puxadas de tapete, ou você, sabe? Mas foi muito bom. Eu me lembro com muitas saudades do tempo que eu passei pela Câmara Municipal. Era um projeto meu de tombamento da catedral. É uma das grandes histórias que eu tive. Na época precisei me indispor com o bispo. Foi uma briga muito grande, uma briga na qual ele pregava na missa, falava mal de mim. E sabe, muitas vezes eu fui lá conversar com ele, às vezes ele me recebia, às vezes não. Porque ele queria fazer em volta da catedral uma porção de quartos. E nós falávamos que ia transformar a catedral praticamente num hotel, um hotel dormitório. Ia descaracterizar a planta inicial. Então eu, com a ajuda de mais algumas pessoas, mesmo o prefeito me apoiou muito. A dona Maria, a professora que era responsável pelo CONDEF, era uma professora que havia sido minha professora na faculdade, e nós então fizemos um projeto muito bonito, foi acatado pelo prefeito, a catedral foi tombada, e até hoje eu me orgulho muito disso, sabe? E depois que a senhora saiu do mandato, mas obviamente até hoje trabalhando com política. Sim, nunca deixei de lado. Mas e por que nunca pensou em voltar a se candidatar? Não, porque aí eu tive 2 filhas, eu sou mãe de 2 filhas, sou casada com o Rubens Félix, tenho 2 meninas. Para quem não sabe, o comendador Rubens Mendes Félix, né, muito conhecido na política de todo mundo conhece, né? Foi presidente do PP 18 anos e desde que ele tinha 20 anos, ele ou é secretário ou é tesoureiro, nunca saiu. Ele é daquela escola de Ivan Nogueira, Raul Bongiovanni, Sebastião Piteira, aquela escola velha de Presidente Prudente. Nós temos também fizemos um projeto muito bonito com a banda 7 de setembro de Presidente Prudente. Nós recuperamos,
Eu na Câmara e os meus colegas e o comércio de Prudente, que é um comércio maravilhoso. O povo de Prudente é um povo maravilhoso. Nós recuperamos aquela sede da banda 7 de setembro, que ela estava assim bem fraquinha, e uns músicos haviam morrido, nós substituímos, compramos instrumentos, sabe? Instrumentamos a banda, reformamos a sede, deixamos a sede bem, tanto é que ela existe até hoje, está aí, porque é uma organização tradicional de Presidente Prudente. Uma herança da cidade, né? Enfeita a história de Prudente. Muitas crianças, muitos senhores que hoje são adultos e senhoras, passaram lá sua infância vendo a bandinha tocar no coreto de Prudente. Então nós fizemos bastante força e recuperamos. Eu fiz um trabalho muito grande também para tirar, na época, tirar crianças de rua, sabe? E foi muito bom, nós com a presidente do centro acadêmico e com a presidente que era a Regina, fez um trabalho muito bonito, ajudei muito. Também era um projeto que nós fizemos na periferia. Depois fizemos um projeto para tirar a mendigância da cidade. Também foi uma polêmica danada. Oswaldo Turino era um repórter que estava começando em Presidente Prudente, e ele dizia que eu estava expulsando os mendigos de Prudente, tá? Nada disso. Aí quando nós fizemos, foi nessa administração do Virgílio Tiesi, que fizeram aquela casa de passagem. Sim. Nós conseguimos fazer a casa de passagem, que a gente recolhia, levava para lá, fazia uma triagem e levava. Fizemos grandes campanhas de agasalho, essa que as primeiras damas fazem agora, naquela época não tinha. Fizemos grande campanha de agasalho, eu e outros vereadores. Nós tínhamos uma equipe muito boa, o Dirceu Mateus, o Sidão, o Júlio Braga, que já morreu, o Walter, sabe? O Walter Borracha. Eram vereadores muito atuantes, sempre junto comigo, sempre eu tive muitos companheiros, nunca fiz nada sozinha, sempre em equipe. Agora, a população de Prudente é uma população maravilhosa. Toda vez que você chama, ela está presente. Sabe, o comércio de Prudente, nossa, nós fizemos a reforma da sede da banda, recebemos tudo, piso, telhado, pia, isso faz 40 anos. Nossa, está tudo registradinho lá nos autos, as pessoas que ajudaram. E a senhora saiu do mandato e depois não se candidatou mais? Não. Por conta das duas filhas? As duas meninas precisavam bastante de mim e eu achei assim que atrás do palanque a campanha é muito mais bonita. A política é linda por trás dos bastidores, sabe? Na articulação. Na articulação. Então eu hoje aprendi muito com o Alfredo Penha, que é meu filho adotivo, e ele já era um grande articulador desde menininho. O Ivan Nogueira foi também meu professor. Então, a partir daí, não quis mais ser candidata. Aí aprendi aqui como é que eram as rasteiras, aprendi aqui como é que funcionava. Aí eu fui sempre trabalhando nas coordenações, sempre trabalhando, ajudando. Até que, ultimamente, eu fiz as 2 agendas do Tupã, sabe? Ajudei bastante o Tupã também, participei bastante nas caminhadas dele. Mas anteriormente eu era discípula de Sandoval, saía na periferia, saía na zona rural. Naquela época a gente montava uma equipe e saía tirando o título na zona rural. A gente levava a documentação, tirava os títulos e entregava no cartório. Tudo isso eu fiz na política, sabe? E nós tínhamos figuras assim, nomes históricos das figuras de Prudente. Tinha um senhor em Prudente, o Sombrinha, a gente valorizava muito, porque socialmente ele era um pária da sociedade, mas a gente dava assim bastante condições para ele ser candidato, fazíamos a candidatura dele, sabe? O Pente Fino, uma vez, a gente fez assim fizemos muita crítica também para a política de Presidente Prudente. Eu sempre fui muito crítica, mas sempre com posição definida, nunca em cima do muro. Muito bem. Esta um pouco da dona Onaide Cotini Félix. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já com o programa Memória Prudentina.
TV Câmara. Transparência a serviço da população. Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara de Presidente Prudente. Estamos de volta com o programa Memória Prudentina, recebendo Dona Onaide Cotini Félix, a primeira mulher a ser eleita vereadora em Presidente Prudente, e também ela é neta de colonizadores, podemos dizer assim, do município. Como que é a história da sua família aqui na nossa região? Então, eu sou, por parte paterna, da família Cotini, família que veio de Minas Gerais em 1918, um ano após a fundação da cidade. Esse meu avô chegou com alguns pioneiros, com outros pioneiros que vieram de Minas, para comprar um lote de terra. E compraram ali hoje onde é a Floresta do Sul. Já existia aqui em Presidente Prudente um núcleo. E o meu avô, então, participou da picada, que abriu a estrada. Abrindo a mata até... A mata de Presidente Prudente até... Depois disso aberto, anos depois, que ele já ficou com a fazenda até morrer, até falecer, ele ficou em Floresta. Demorava na época 8 dias para vir. Por exemplo, engordava porco, tinha que trazer porco, tudo pela caminhada. Então os meus avós, quando eles chegaram lá, ainda encontraram assim vestígios de tribo indígena, ali em Floresta. Eles sempre contavam. Lutaram muito contra bichos, são pioneiros mesmo ali junto com outras famílias. Já tinha também os Rodrigues lá, os Maiolini, chegaram praticamente um na frente, outro atrás, mas com pouca diferença de tempo. E todos eles colonizadores daquela época. Agora, o meu avô materno, ele veio trabalhando com a família Farambuchala. Eles tinham uma serraria em Presidente Prudente, não, eles tinham uma serraria em Ourinhos. E vinham, como tinha aberto o novo núcleo aqui, que ainda não era Presidente Prudente, chamava-se Estação do Viado. O vovô sempre contava. Então ele foi contratado para vir com os carretões de boi para começar a tirar madeira aqui em Presidente Prudente. Em 1916, antes da fundação da cidade, o vovô já estava aqui. A casinha dele era naquela esquina ali onde tem hoje o Fórum Velho de Presidente Prudente, aqui no centro. Nós temos a fotografia onde ele, a casinha de coqueiro a pique, e ele conheceu assim bem pessoalmente os grandes pioneiros, seu Júlio Goulart, sabe, o Francisco Goulart, que era o fundador, que tem o filho dele, seu Júlio, aí até hoje. E aí o vovô veio de Ourinhos, logo depois conheceu a minha avó, que era de Indiana. Já existia o povoado de Indiana, eles se casaram e ficaram em Prudente. O casamento da minha avó e do meu avô está no livro número 1, a página 2 do cartório. Nossa. Só tinham 12 casamentos só antes deles. Nós já fomos lá no cartório verificar isso. Então o vovô foi um pioneiro assim, muito envolvido com a cidade. Aí foi trabalhando sempre de empregado, até que comprou uma chácara ali perto abaixo da igreja da Vila Marcondes. Aí foi ser vizinho dos Moura, do seu Mori, do Nascimento, pai do Dr. Joaquim Nascimento, da família Mori, que é muito grande até hoje, da família Molina, da família Medina, lá da Vila Marcondes. Ficaram muito dos Tomiasi, ficaram compadres. Tanto é que são assim, quase que todos interligados por um parentesco de compadre. Eram muitos afilhados, sabe? E eles foram vivendo, sempre lutando com a vida. Cada avô meu, cada um teve 11 filhos. Todos prudentinos, dos dois lados. Só os 2 primeiros do meu avô que nasceram, meu avô paterno, que nasceram em Minas. Os demais todos nasceram por aqui. Meu avô era imigrante espanhol, o materno, e o paterno imigrante italiano. Então eles são muito lutadores, praticamente, trabalharam muito. O meu avô ficou na floresta até morrer, a fazenda ainda está lá, com os meus primos, hoje são donos das mesmas terras. E o meu avô ficou por aqui. Aí depois ele se especializou em comércio de aves e ovos. Ele comprava ovos, exportava depois para São Paulo.
Isso depois de já em 1930, por aí. Mas ele foi lutador, lavrador em Presidente Prudente. Nunca se meteram em política os avós. Tinham posições definidas, mas não, os filhos é que... Os filhos é que acabaram entrando na política. Como que acabaram entrando? Por envolvimento pelas pessoas mesmo? Envolvimento pelas pessoas. Primeiro, Antônio Sandoval, que era muito amigo lá do lado da família do meu pai, que era compadre do meu avô. Tinha o coronel Albino aqui em Prudente. O coronel Albino era o chefe político e meu avô era compadre dele. E por intermédio dele, o papai foi convidado para entrar num partido. E meu pai entrou mocinho nesse partido. Então, mas não fazia parte, não era atuante. Fazia parte, ia na reunião, mas não tinha muita participação ativa. Pois nós, os netos, é que fomos, vários netos dos dois segmentos, hoje bem politizados. E como que era na época uma mulher na política? A mulher na política era muito difícil. Pelo seguinte, o meu caso, por exemplo, sempre fui uma pessoa muito independente. Eu sempre fui muito, eu sempre fui dona do meu nariz e toda a vida me fiz respeitar muito, sabe? Me fiz respeitar muito. E jogava assim, de igual para igual, não tinha... Então sempre no meio da almarada, como dizia minha mãe, essa menina só anda no meio dessa almarada, o que vai fazer? Então sempre fui muito respeitada e fui criando o meu espaço ali no meio dos partidos, né? E depois sempre, graças a Deus, fui muito respeitada. Não tenho inimigos políticos. Temos concorrentes, mas inimigos não. Respeito muito a opinião de cada um. Toda a vida me dei muito bem com os meus adversários. Nunca estive em cima do muro, nunca puxei o tapete de ninguém. Só brigando pelo que eu quero, a vida inteira. Quem me conhece sabe disso. Muito bem, essa é a história da dona Onaide Cotini Félix. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos já com o programa Memória Prudentina. TV Câmara. Transparência a serviço da população. Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara de Presidente Prudente. Estamos de volta com a dona Onaide Cotini Félix, que citou muito a passagem dela, a escola dela do Antônio Sandoval para cá. Por falar nisso, o que a senhora viu de lá para cá, de mudança na Prefeitura de Prudente, de mudança nas administrações? Você quer a minha opinião política ou a minha opinião como socióloga? As duas. Primeiro como política e depois como socióloga, tecnicamente. Então vamos lá. Politicamente, Sandoval Neto era a história do coronelismo mandando, como em todo o estado, não era só aqui. Era o modelo político da época. Na época era a época dos coronéis. Tanto no estado como... Era uma época difícil, onde a palavra era lei, onde tacar, para você ter uma ideia, quem conheceu a prefeitura no primeiro mandato de Sandoval sabia que o caixa da prefeitura era um livro que chegava lá, recebia e punha na gaveta o dinheiro e tirava. Como se fosse uma vendinha, né, do mercado. Isso, era uma política ainda escondida, né, às escuras. Quem manobrava era ele e o que ele falava era uma lei, sabe? Os vereadores todos eram praticamente submissos, né? A gente não fala submisso, todos eram do partido do prefeito. E adversário dificilmente brigava muito, mas não fazia carreira. Então os coronéis, além de mandar no campo, na cidade, aí, quando ele saiu, que se elegeu Walter Leme Soares, a história de Presidente Prudente, do seu início até Walter, uma. Coronelismo puro, comandado. Do Walter para cá, o Walter era um moço muito bem assessorado. Ele tinha uns assessores maravilhosos, seu Nuno Ramos, seu Zé Alves Sobrinho.
o Careca, que era o secretário dele, ele se acercou de uma equipe de gente trabalhadora e inaugurou um novo modelo político na política da Prefeitura de Presidente Prudente. Então, é dele o projeto do Parque do Povo. Não sei se alguém já falou isso aqui, mas foi no projeto do Walter, que ele fez, na administração dele, que ele planejou, fez aquele planejamento. Ele não pôde dar, ele fez muito, porque demorou muito tempo para fazer os levantamentos, o que tinha que ser desapropriado, mas o que havia, porque havia muito enchente. Então o Walter inaugurou uma nova política. A política econômica do município era outra, a política social, a primeira-dama, a esposa dele, ela inaugurou assim casas especializadas em abrigar. Ela inaugurou um modelo social imprudente, onde havia mais comunicação entre a sociedade dos mais e menos favorecidos. A Ana Maria, ela era muito humanitária. Contrataram boas assistentes sociais, então o governo começou a mudou muito essa história. Com a eleição do Paulo Constantino, aí um governo transparente. O Paulo Constantino, ele governava de uma maneira muito transparente. Muitos dos secretários foram mantidos e outros foram remunerados e remodelados. E aí a história política do Brasil também começou a mudar. A história política do Brasil era outra. O governo começou a soltar aqueles grandes projetos financeiros que financiavam as grandes obras. E tinha o professor Ditão, que era o vice-prefeito do Paulo Constantino, que era um grande político. O professor Ditão tinha uma cara de bobão, mas ele era um intelectual. Foi ele que descobriu aquele projeto Cura, que mandou milhões e milhões e milhões de dinheiro para Presidente Prudente para fazer as grandes obras do governo Paulo Constantino. Seu Paulo inovou. Seu Paulo também inovou muito, muito a administração, modernizou a prefeitura, trouxe secretários com experiência, com uma cabeça nova. Acabou aqueles políticos que não sabiam nada, que só tinham, só cumpriam ordens de coronéis. Aquilo acabou dentro da prefeitura. Então vieram as pessoas preparadas, que haviam feito cursos, pessoas mais formadas, já com uma escola mais intelectual. Aí melhorou. Aí de lá para cá, os prefeitos foram muito bons. Depois do Paulo Constantino veio o Tiesi. Tiesi foi um grande prefeito, muito mal assessorado, mas foi um grande prefeito. Turma do PT era PMDB. Era PMDB, né? PMDB e PDS na época, PMDB, né? E o PMDB, na cidade eles eram descalços, sem dente, descamisados, no governo do Tiesi. Saíram todos da prefeitura, de terno e gravata, todos com dente, carro novo e sapato de couro. Eu falo sempre isso, que dá para entender, sabe? Pois o Bragato veio ser prefeito de Prudente, um desastre a prefeitura do Bragato, não com ele, que ele sempre foi um grande político. Sou anti-Bragato, mas ele foi um grande político, sempre muito correto, mas se unia de um grupo faminto, não por política, por poder. E quando a pessoa que assume tem fome pelo poder, a parte política não vai bem. Ou você é poderoso, ou você é político. Bragato era grande político, mas a equipe dele toda com fome de poder. Nós tivemos também depois o mandato do professor Agrippino. Professor Agrippino, que eu gostaria de fazer a minha opinião, socióloga a respeito dele, é o seguinte: um grande líder. Vai demorar 100 anos na história de Prudente para aparecer outro líder como ele. Grande líder, um homem tocador de obras.
realizador, mas pouca gente, muito pouca gente sabe que por trás de tudo isso tinha a dona Ana, porque ela era a idealizadora de tudo que ele fazia. Ele era o executor de obras, peitudo, briguento, mas ele, tudo que ele fazia, os projetos eram dela, ela era que idealizava, ela que compunha, tanto o projeto particular da vida deles de faculdade, tudo passou pela mão dela, tanto é que o grande auxiliar dela era o Altamiro Belo Galindo, que veio se unir com eles. Aquilo era uma flor, porque para mexer com o Agripino, o Altamiro aguentava aquele... Porque o professor não é brincadeira, só quem viveu perto dele é que sabe. Então a dona Ana, a grande idealizadora, tanto é que quando ele ficou sem ela, que ele separaram e ele arrumou outra pessoa, nunca mais ele idealizou nada. Porque não que por atrás de um grande homem existe uma grande mulher, não. Lá era a mulher, era na frente. Ela era. Ela que tocava ela, mesmo. mas só que ela nunca fez questão de aparecer, nunca quis saber, mas era uma grande idealizadora. Depois do professor Agripino, na época, o filho dele queria outro substituto, queria ser o substituto dele, ainda não estava preparado, uma confusão danada, e o Tupã também é da escola do Agripino. Então, fizemos uma reunião, eu fui uma das grandes incentivadoras, me orgulho muito disso. Eu, meu marido, o Jackson e o Alfredo Penha. Fomos nós 4 que andamos atrás do Tupã 6 meses. Escrevemos ele no partido e fizemos dele candidato. Graças a Deus, não me arrependo. Se mostrou um grande líder e aglutinador. E ele só se elegeu, eu preciso deixar bem claro isso, porque nós entramos no vácuo do Agripino. Porque ou entrava aquela hora ou nunca mais seria prefeito de Prudente. Sem dinheiro, sem estrutura, com a cara, a coragem e sola de sapato, você nem imagina o que nós enfrentamos na primeira campanha. Foi muito difícil. Tinha hora que todo mundo ia desistir. Não, quem desiste nada, sabe? Então é muito bonito você rever a história hoje. Foi um grande prefeito. Claro, como todo mundo tem seus defeitos, tem suas qualidades, mas para Prudente, a Prudente hoje é uma cidade linda, é uma cidade limpa, é uma cidade bem administrada, estão todos os setores, cada um no seu lugar, os poderes, um respeitando o outro. Brigar um com o outro tem que ser briga mesmo, porque um é que manda no outro e vamos embora. Mas sempre com muito respeito. Você vê, nós temos uma Câmara hoje, uma Câmara elitizada, né? Uma Câmara bem composta. Sempre tem um ou dois que não faz parte do contexto, mas isso faz parte da política, né? Uhum. Agora, as grandes administrações, agora nós temos um novo prefeito, que está aí num desafio danado, pegou o Brasil numa situação política, social e administrativa em péssimas condições, lutando aí para ver o que ele vai fazer, né? Acredito que ele vai ser um bom prefeito, porque é um homem que tem ele já tem uma experiência muito grande como gestor, né? E também, porque ele esteve na frente da CETESP, né? Uma porção de tempo. E como administrador, por ser promotor, acredito que ele vai ser um grande prefeito. É o que nós todos esperamos. E fazemos voto. Claro, e a senhora, como grande personagem da política e obviamente do município, não, só o que a senhora espera de Presidente Prudente para os próximos 100 anos? Eu acredito que Presidente Prudente vai se tornar um grande centro educativo. Com certeza, né, já está partindo muito para isso. Nós ainda temos polo para ser um grande centro industrial, porque a gente é um meio que abrange o norte do Paraná, sul do Mato Grosso. Então, futuramente, quando um governo lembrar de olhar para a gente, embora a nossa distância da capital seja muito grande, eu acho que Prudente tem muita tecnologia, nós temos pode ser uma grande cidade tecnológica. Eu acredito muito nisso. Não acredito em polo industrial. Nós nunca seremos um grande polo industrial, pode todo mundo esquecer isso, porque a própria história já conta isso, que nós não temos condições. Mas vamos ser um grande técnico, um centro tecnológico, e vamos ser uma grande cidade-escola.
educacional, um centro educacional muito grande. Nós temos vários projetos de várias faculdades tentando vir para cá, inclusive agora a Unesp está querendo trazer a Faculdade de Medicina, que vai ser uma grande vitória para a cidade. Escola pública de medicina vai algo ser que pode crescer bastante. Aquilo que a gente já tem como vocação, que é entre aspas, o turismo educacional. Né? Agora, o que acontece com isso? O comércio cresce, a rede hotelaria cresce, as casas noturnas crescem, os empregos crescem e o setor de diversão também, que você vê que Prudente hoje é um centro de diversão. Polo regional de diversão também, né? Diversão, com o Fábio Nogueira com a instituição lá sendo secretário da cultura, ele é um grande secretário, trouxe grandes eventos para Prudente, a remodelação do Matarazzo, foi no governo do professor, mas aquilo tudo é ideia do Fábio. E o ABC, né, que era virou um grande centro de eventos, que era um galpão abandonado, se tornou um grande centro de eventos. Galpão abandonado, depósito de ratazana, sabe? Agora está lá muito bem. E eu acredito também que logo eles vão poder tirar os trilhos da estrada de ferro, que era um sonho do Paulo Constantino, um sonho do Agripino, não foi possível. Mas eu acredito que com a política econômica hoje, essa dona dela, uma LL, né? LL espanhola, eu acredito que ela também não vai fazer questão de deixar. Eu acredito que nós seremos uma grande cidade. Eu vi o cinquentenário, se Deus quiser vou ver o centenário, não vou ver mais outros centenários, mas meus netos, meus sobrinhos, com certeza, eles viverão muito isso. E o nome da senhora, obviamente, já está e vai ficar marcado para a história de Presidente Prudente, obviamente por tudo que a senhora fez pelo município. Sabe, a gente, não sei se eu fiz muito mais, bem ou muito mais, a gente não sabe até onde a gente vai, mas eu sou uma humilde cidadã, que gosto de Prudente, luto muito por Prudente, nunca quis cargo nenhum, nunca ganhei um cruzeiro com política, eu só sou voluntária. E na próxima campanha estou firme aí. Vamos ver quem vem. Tá certo. Essa dona Onaide Cotini Félix, primeira mulher a ser eleita vereadora em Presidente Prudente e que toda a sua vida fez parte da política local, fez parte do município. E é por isso que o programa Memória Prudentina registrou esta história. Muito obrigado pela sua participação em nosso programa. Obrigado, agradeço eu de ter sido lembrada, né? Fiquei muito emocionada e agradeço muito a você, felicidades na sua tese, quando você for defendê-la, estarei lá assistindo, muito obrigado. Deus quiser. Muito obrigado. Este é o programa Memória Prudentina. Você que acompanha a Câmara Municipal de Presidente Prudente, continue com nossas informações em nosso site www.câmarapeprudente.sp.gov.br e também pelas nossas redes sociais. TV Câmara, transparência a serviço da população.